antes de começar, eu vou te dar a dica prometida. O segredo de pão de ló bem feito são as claras batidas em neve, em ponto de castelo. E isso não é possível se seus ovos estiverem frios, tirados logo da geladeira. E se você se esqueceu de tirá-los algumas horas antes, você pode colocar num recipiente com água bem quente, ok? E deixa seus ovos nessa água quente por mais ou menos meia hora. Se a sua cozinha está fria e a água resfria rapidamente, troca a água para que ela permaneça quente, ok? Agora eu vou separar as gemas das claras e depois vou misturar as farinhas com meu fermento em pó. Antes de misturar a farinha, eu só quero mostrar a vocês a minha farinha de milho. É uma farinha super fina. Ela parece um pouco amido quando se toca nela, porque se você for usar uma farinha de milho mais grossa, o seu pão de ló não vai crescer. Segundo passo é bater as claras em neve. Já coloquei as minhas claras com uma pitada de sal e vou batê-las agora. Vou começar numa velocidade baixa e quando criarem espuma branca, vou aumentar a velocidade até a média e depois até a alta. Quando as claras estiverem chegando em ponto de neve, em ponto de castelo, vou começar a acrescentar açúcar, uma colher de cada vez. É nessa hora que eu vou começar a colocar açúcar, uma colher por vez. Pode ser açúcar escuro, eu tenho aqui açúcar amarelo misturado com eritrol. O que é importante é que açúcar seja fino. Colocar colher por vez e bater. E esse é o ponto que precisamos chegar. As claras bem firmes, podemos até mexer o recipiente e as claras estão firmes. Nessa hora eu vou incorporar as gemas, uma de cada vez. E também nessa hora é bom você já colocar seu forno para pré-aquecer numa temperatura de 170 graus. Vou colocando uma gema por vez e bater após cada uma delas. Depois de colocar as gemas, eu bati mais uns 3 minutos. Agora vou colocar uma colher de chá de açúcar baunilhado para melhorar um pouco o sabor do nosso pão de ló. Se você tem essência de baunilha líquida, coloca ela junto com as gemas. Agora vou bater mais um minuto só para incorporar este açúcar. Aqui os meus ovos já estão batidos. Enquanto mais você bate, mais ar fica preso dentro dos ovos e mais clara fica essa massa. Agora, nessa hora, eu vou incorporar a farinha. Eu vou dividir minha farinha em 3 partes e, peneirando, vou colocar uma parte por vez e mexer manualmente. Esta parte precisa ser feita com delicadeza, por isso é feita manualmente. Não é preciso mexer muito, só até quando temos certeza que a farinha já foi incorporada. E agora o último ingrediente, que é a última dica. Este pão de ló leva 3 colheres de óleo vegetal, no meu caso é óleo de girassol. Porque pão de ló feito com farinha sem glúten, ele fica um pouco mais seco. Para que ele fique um pouco mais úmido, colocamos agora o nosso óleo de girassol e novamente mexemos com delicadeza. Pronto, agora ele vai para minha forma. Eu tenho aqui uma forma de 24 centímetros com papel de forno no fundo dela. E os laterais, eu não passei nada nos laterais da forma. Alisar um pouco. Vejam só, cheio de bolinhas de ar. Agora a massa vai para o forno na temperatura de 160 graus por até aproximadamente 30 minutos, até o palito de churrasco, o palito de dente sair seco.
E aqui está, após exatamente 38 minutos. Eu vou deixar ele resfriar e depois de alguns minutos vou abrir o aro e tirar o nosso pão de ló. Já se passou mais ou menos meia hora, o pão de ló resfriou um pouco. Ele está com essas marcas porque eu deixei ele virado de ponta cabeça para igualar um pouco. É normal o pão de ló baixar um pouco depois de tirado do forno. Vou abrir o aro. E aqui está o nosso pão de ló. Eu vou esperar ele resfriar totalmente para cortar. Pessoal, por hoje é tudo. Muito obrigada por ter assistido. Espero que vocês gostaram da receita. Eu consegui 3 discos com espessura perfeita para fazer um bolo de aniversário. E a última dica, eu comprei faz pouco tempo esse serrote para cortar pão de ló. Ele é perfeito. Eu demorei para comprar achando que não vale a pena, porém eu estava enganada. E agora eu adoro meu serrote. Até o próximo vídeo.